Oi, 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 oi! Como vocês estão, meus queridos? Tudo tranquilo? Gente, aqui quem fala com vocês é a Flávia, dentista inteligente. E diretamente do Rio de Janeiro, o meu amigo, meu parceiro de metas do Vendas Cura Tudo, cara fera, o cara que ajuda a galera, o cara que inventou os Amigos da Live, o grupo Amigos da Live, o cara que inventou a Alexandria Jordânica, que ele vai falar um pouquinho sobre isso. Ele é o meu amigo Marlon Aulas! Brota aí, Marlon! Beleza, Flávia, muito. Olha, aqui agora é bom dia, né? Mas para você que está ouvindo de tarde, de noite, boa tarde, boa noite. Estou muito feliz aqui com o seu convite, com essa mais uma criação nossa. A gente adora criar coisas e Verdade, criamos aqui, Marlon. né, o nosso podcast. Exatamente, gente, brotou. Aí, ó, como diz o próprio Marlon, brotou nosso podcast Aulas Inteligentes, né? Como é que tá aí o coração? Eu tô tranquilo, pois a gente sabe que quando a missão é forte, tudo converge a favor, né? Então, eu já estou um pouco acostumado com essa questão dos podcasts, né? Eu não me imaginava fazendo isso há uns, sei lá, 4 meses atrás, e depois que eu comecei o Anyway Cast, né? Agora, tá, sabe, tá uma coisa tipo viciante. Top, top demais, Marlon. Então vamos lá, Marlon. Bom, eu vou falar para o pessoal primeiro o nosso título, né? Porque gente, é o episódio de inauguração esse aqui, e eu estou sendo honrada aqui em entrevistar o Marlon. Tá? Então vocês vão entender um pouquinho aí a dinâmica de como vai ser o nosso podcast. Então, esse primeiro tema vai ser o seguinte: ó, como trabalhar em equipe em tempos de trabalho remoto. Então, Marlon, queria que você se apresentasse aí para a galera. Conta aí quem é o Marlon Aulas, né? O famoso Marlon Aulas. Conta aí um pouquinho. É verdade, né? Porque muita gente pergunta e até questiona, até cria campanha contra, né? O aulas que tem no meu nome. Fala, tira o aulas, tira isso aí. Aí eu falo, cara, mas calma, tem toda uma história por trás disso, né? E eu vou contar aqui Verdade. resumidamente, senão é 3 podcasts só para contar sobre esse aulas, né? Isso, conta. Mas, ó, não tem assim, nada de absurdo, não. Eu, há uns 5 anos atrás, eu escutei que eu era um péssimo professor, que eu não sabia ensinar para uma pessoa que eu considerava muito, né? Aham. Então, aquilo bateu muito forte em mim. E eu falei, cara, eu preciso melhorar tanto a minha comunicação, porque eu falava para dentro, literalmente, né? Eu Aham. tive acesso a algumas gravações telefônicas e, cara, você não entendia o que eu falava. Eu falava assim, ó. Aí eu falei, cara, eu preciso melhorar isso. E do outro lado tinha a parte da pedagogia, né? A parte de ensinar, de transmitir um conhecimento. Eu também não tinha isso. E eu achava que eu tinha por eu ser instrutor de um curso de computação gráfica. Eu era um Aham. quebra-galho lá. Eu dava aula para os professores que faltavam, no lugar Legal. deles. E era muito um improviso, porque eu não sabia qual professor ia passar mal, qual professor ia ter algum problema. Eu tinha que saber um pouquinho de tudo. E tinha coisas que eu realmente não dominava bem, como, por exemplo, modelagem 3D. Eu passei uma vergonha uma vez, porque eu não sabia nada da matéria, eu sabia menos que os alunos, sabe? Então, foi bem complicado, Nossa. mas foi uma escola de como falar em público. Foi aí a primeira experiência que eu tive com relação a esse aulas, tá? Depois, Entendi. eu me tornei vendedor ambulante, né? Dentro de um sistema de transporte do Rio, que não é autorizado, tá? Que é o BRT. Então, não é permitido vender dentro do BRT. Então, eu já fazia uma coisa meio que proibida, mas que é muito comum numa cidade onde tem tanta gente, tantas pessoas desempregadas e tal.
E aí eu aprendi mais essa parte de me comunicar, de falar em público. E dentro desse trabalho, né, que a gente chama de camelô, mas o termo certinho é vendedor ambulante. Isso. Eu comecei a pegar uma gíria que o pessoal falava referente a um funk, né? E esse funk falava alguma coisa do tipo: você tá maluco? Respeita o moço, não sei o quê, patente alta da aula, bigode grosso. Esse da aula Veio virou uma daí? gíria, e o pessoal vem daí. E aí o pessoal falava assim, aulas, e fazia o sinalzinho de ok, assim, com a mão. Então eu ficava olhando para aquilo e falando, caramba, cara, que droga é essa? Todo mundo falando aulas, aulas, o grupo do WhatsApp, aulas, aulas. Aí, nesse meio tempo, eu estava querendo criar um nome artístico para mim, porque no BRT a gente tem que chamar a atenção, né? Então, Certo. eu comecei contando piadas dentro do BRT, e eram piadas de baixíssima graça. Não tinha graça, Tô era muito tentando ruim. Tipo, imaginar. Ah, cara, eu entrava, maior silêncio, né? E eu sempre fui sei. um camelô meio que a paisana, porque eu não parecia um camelô. O traje do camelô, lembrando, é vendedor ambulante, mas a gente fala camelô para resumir. Certo. É, é porque o camelô é aquele cara que fica parado, tem uma barraquinha e tal, enfim. Mas eu O entrava Silvio no Santos, né? BRT, uma coisa mais, sei lá, comércio, talvez. Aí Entendi. eu entrava no BRT, não com traje de camelô padrão. Qual é o traje de camelô padrão? É uma Hum, regata, uma bermuda, um chinelo, uma bolsinha da Adidas ou da Nike, claro, sei. falsona, aquela que você abre assim de ladinho, né, para poder botar o dinheirinho dentro, e um bonezinho do Aham. Flamengo. Tá Tinha que ser do bom, isso é Flamengo, bullying né? demais, né? Bullying, bullying. Não, aí eu entrava, pô, calça jeans, tênis, sabe, todo penteadinho, e não transmitia que tinha nada ali para vender. Mas eu estava ali com uma mochila, uma mala, alguma coisa do tipo, eu puxava o produto do nada. Mas antes de puxar o produto, eu falava assim. É até engraçado lembrar disso, porque tem gente que me olha na rua e ainda lembra disso, fala, oh, piadinhas, tá aí, né? Aí Que eu falo, legal, sou eu mano. mesmo. É muito engraçado. Eu entrava, aí falava assim, mau silêncio. Ou às vezes estava todo mundo conversando e tal, aí eu falava Ah. algo do tipo, por que que a macaca quebrou o vidro? Pra ver mais caquinhos. Ai, meu Deus do céu. Aí Sério ficava um isso? silêncio, aí alguém começava a rir, sabe? Tipo, rir para não chorar. Aí eu lançava outra. Por que que a mulher não pode ser eletricista? Porque ela demora 9 meses para dar luz. Ai, meu Deus. Aí começou. Aí eu mandava uma para finalizar. Falava: o que que o ovo jovem falou pro ovo velho? Meu Ovo! Deus. Aí falava Meu Deus. piadinhas. E o Aí todo pessoal mundo já rindo e tal. comprava? Nossa, eu comprava muito, porque dizem que o sorriso, quando a pessoa abre o Ah, sorriso, ela abre a carteira junto, não tem essa lenda aí? adorei isso. Aí Eu, foi como o dentista. primeiro, a primeira assim tática que eu usei para poder vender dentro do BRT, porque antes era só anunciar o produto e ver a sorte. Eu comecei com picolé, com goiabinha, sabe? Produtos, Sei. chocolate, mas assim, era uma venda muito comum. E eu via que quem mais vendia era quem criava uma apresentação, quem fazia ali um entretenimento, sabe? Essa foi a primeira Que fase. bacana. Adorei A isso. segunda, a segunda foi mais assim marcante, só que para um jeito negativo. Chegou numa época Ah. e que tava a história da tal da Fabiola, que a Fabiola foi fazer a unha e o cara descobriu. Ué, Ai, lembrei. Fabiola, foi Aquela fazer a do motel. unha. Tu lembra disso? Sei. Lembro Então, muito. eu E falei, eu vou aí, fazer um conta pra marketing em gente. cima disso. Meu Deus, o que Então, que você fez, aí Marlon?
Eu fiz algo que talvez assim eu me arrependa um pouco, mas foi o meu maior trunfo dentro do BRT, que foi usar dessa história para falar, pessoal, sabe aquela Fabiola que foi lá pega no motel fazendo a unha? Então, eu sou o boi, Eu não acredito que você se colocou como o cara que era o marido da o Fabiola. traído. Mentira. Aham. Você fez isso, cara? E aí? E a Para galera, chamar como é que atenção, cara. reagia? O pessoal, Eles reagiam primeiro, né, como? começava a rir, óbvio, isso é fato. Mas aí eu fui incrementando isso para uma parada tipo beirando o nível da humilhação máxima, né? Porque eu chegava assim dentro do BRT, o BRT ele abre a porta, né? Tem estações e ele para alinhado com a estação e abre a porta. Então você entra. Você não tem que pedir permissão para o motorista como se fosse um ônibus normal, né? Aí eu entrei, Top. entrava, né? Aí eu entrava de cabeça Uhum. baixa. Geralmente eu até botava a caixa de chocolate assim como um capacete, né? Aí eu falava assim, ó, cuidado aí para não esbarrar no meu chifre! Aí começava aí o pessoal, tipo, o que, que é isso? O que, que é isso? Aí eu falava, pessoal, muito boa tarde e tal, meu nome é Corno. Aí a velha olhava assim e falava, ele falou o quê? Tipo, achando que ela que tava surda, né? É isso mesmo que vocês ouviram. Eu sou o chifrudo, eu sou o boizão. Aí, cara, era uma risada, tinha gente que chorava, velho. E ficava um Eu tô clima aqui muito bom. imaginando. Ah, que legal. Eu fazia um auê dentro do BRT. Então, assim, eu fiquei muito conhecido pelos outros camelôs. E sabe o que que foi mais engraçado? Tinha camelô Ah. falando também que era boi para poder vender mais. Ah, então você teve pessoas te imitando, então a sua ideia foi genial mesmo, né? Tentaram, né? Mas não conseguiram, porque o fardo é muito pesado. E onde que acabou essa história? Na época eu namorava. Ah, E sei. às vezes eu era assim, parado na rua, e o pessoal, caraca, você não é aquele cara, o boi do BRT, não sei o quê. E eu com a minha namorada ali na época, eu falava, cara, Meu qual é? Deus, coitada. E ela sabia que eu fazia essas brincadeiras, mas ela, tipo, relevava. Mas quando eu passava por essa situação, era bem desconfortável. Então, a relação nossa já não estava muito boa, né? Quando terminou, Aham. eu ainda usei isso como marketing, porque eu falei assim, gente, eu era o boi, mas eu falava brincando. Agora que virou verdade, perdeu a graça. Ficou mais engraçado ainda. Putz, Cara, Marlon, aí eu fiquei figura, um mês cara. na negação, no luto. Tipo, eu não quero mais que vocês me chamem de boi, não quero, não quero. Meu nome é Marlon, e não sei o quê. Não colava, cara, não colava. Ninguém aceitava. Ninguém aceitava. Não, não, é o boi. Até Claro que hoje, não. os motoristas falam assim, pô, cara, não, não, você tem que continuar falando que você é boi, não sei o quê. Aí eu falei, cara, você tem alguém que tem que te representar, né? Boa, boa saída, gostei. As Querido, gente, pessoas, muito elas legal. não. Não, as pessoas, elas, cara, Ah, vou te falar, elas sentiam que tinha alguém falando sobre isso, porque é um tema que as pessoas têm vergonha de falar. E falam sim. que quem nunca, né? Quem nunca tomou um chifre? E o homem que não tem um chifre dizem que é um animal indefeso. Então, só Meu para Deus finalizar do aqui, Flávia, céu, que é uma tá. história muito longa. Fala. Isso tudo foi para contextualizar da onde que veio essa questão do aulas, né? Eu estava num Sim. período sem apelido para poder substituir e ganhar um nome ali novo dentro do BRT. Sendo que, quando veio essa modinha do aulas, 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 eu falei, pô, é isso, né? Porque eu não sou muito fã dos Sim. meus sobrenomes. Meus sobrenomes são Melo e Silva. Meu nome é composto, é Marlon José. Uhum. Então, Marlon José Melo Silva, Marlon José Melo. Ah, tá. No Facebook até cola, mas no artístico não tá funcionando. Aí veio esse negócio de Marlon Aulas, né? E, por incrível que pareça, dentro do BRT não colou. Eu usei isso tudo para o Ah, BRT e não colou. Colou dentro
eu tenho uma história no marketing de rede de uma outra empresa. Hoje eu faço parte da Emoi, mas antes eu fiz parte da Rinode. E eu peguei Aham. o meu nome, ficou muito marcado lá no marketing de rede por eu fazer questão de ser chamado de Marlon Aulas nos grupos, nas postagens e nas palestras presenciais. Era o mais engraçado, porque o cara que estava palestrando, ele do nada falava alguma coisa e falava assim, o cara, poxa, deu uma aula, aí no meio da palestra falava assim, aulas. Igual Todo mundo, você faz hoje, né? Muito legal. todo mundo começa a rir. Então, assim, todo mundo começava a rir. Então, esse nome, ele foi surgindo de uma questão assim, eu precisava é, de um nome que substituísse a história do Marlon Corno, Do Marlon boi, né? Boi, enfim, aí É, foi isso. É uma você deu história longa, aula, mas eu né? acho que para o primeiro episódio nosso aqui, a gente tinha que contextualizar isso logo de vez, tá? A minha vontade de Claro. ser professor, minha vontade de dar aulas mesmo, de verdade, ela se alinhou com esse sobrenome, esse apelido, e hoje eu estou ainda um pouco assim, no processo, mas um dia eu quero ser conhecido por ser o melhor professor. Mas por enquanto eu estou sendo apenas buscando ser o melhor aluno. Depois a gente avança mais Tá um degrau, né, certo. amiga? Ah, amigo, pô, show de bola essa história. Eu me amarro, né? Tomara que a galera que esteja ouvindo, assim, se encante também com a história, que, né, foi muito bacana você contar isso nesse primeiro episódio. E assim, né, querendo ou não, as pessoas talvez devam estar pensando, cara, mas tá, por que que esses dois fazendo, como é que eles se conheceram, né? O que que aconteceu? Então, assim, antes de você contar para a galera, para a gente contar como a gente se conheceu, porque somos parceiros de meta, como eu falei no início, né? Por causa do curso Vendas Cura Tudo. Então, eu queria que você contasse essa trajetória aí, como que você encontrou o curso Vendas Cura Tudo. Você consegue contar para gente, Marlon? Sim, com certeza. O Vendas Cura Tudo é praticamente o sinônimo do Ricardo Jordão, que é o nosso mentor nesse curso. Ele é o cara que faz tudo, né? O curso não tem suporte técnico de outra pessoa. O suporte técnico é ele também. Então, tudo que é relacionado ao Sim, Vendas Cura Tudo é o Jordão. Então, como que veio, verdade. né? O marketing de rede no Brasil, ele tá assim, numa fase muito interessante, tá? Eu não vou dizer difícil porque tem muita gente tendo resultado, só Sim, que existe um preconceito muito forte que veio de uma onda de pessoas que saíram por aí fazendo um trabalho muito despreparado, sabe? Então, a sim, abordagem que as pessoas iam fazendo fez com que as pessoas odeiem ser abordadas sobre uma oportunidade de negócios, né? Uma oportunidade de ganhar dinheiro. Tudo isso é visto como um golpe, uma pirâmide, algo do tipo. E eu já, por ser um cara muito estudioso, correr muito atrás de informações, eu vim estudando toda a história desse negócio. Tanto que eu me cadastrei, me envolvi com a Emoi, porque ela foi a primeira empresa que realmente trouxe o marketing de rede para o Brasil. E eu fiquei pensando, cara, temos que voltar o conceito bem, bem, bem atrás. E eu descobri que o marketing de rede, né? Eu já sabia mais ou menos, mas eu não fui tão a fundo, né? O marketing de rede surgiu sei. como um meio de cortar os intermediários que existem da fábrica até o consumidor final. Então, tira distribuidor, varejista, atacadista, tira isso tudo e conecta a pessoa diretamente com a fábrica através de um consultor, né? Ou distribuidor, a gente chama de empresário dentro da EMA, mas o conceito é esse. Você é uma ligação Sim, direta da pessoa com o fabricante. Então, quem faz o marketing não é uma agência de marketing, você não tem propagandas em outdoors. Quem faz a propaganda são os próprios consumidores daquele produto. Né? Essa é a lógica que entendi. nasceu lá há quase 90 anos atrás. Só que o problema é, as pessoas, elas
pegaram isso e tiraram o produto do meio da história. Então ficou só a oportunidade, a construção de um negócio e papapá, e ficou um assunto muito abstrato. E as pessoas Eu começaram sei. a ficar mais preparadas para isso. Tipo, pô, como assim? Que negócio é esse? Tal, é aquele negócio que um coloca o outro, que coloca o outro. Ah, isso aí é golpe. E realmente existem as pirâmides. E aí eu fiquei pensando, gente, Sim. a gente não pode continuar tendo um negócio com essa imagem. A gente tem que retomar as origens da venda direta, que é da onde o marketing de rede, marketing multinível surgiu. E aí eu vi que isso está muito ligado à venda. Muito, muito, totalmente, sabe? Nome venda direta, né? O medo das Sim. pessoas de transmitir que esse negócio envolve vendas faz com que as pessoas não falem de vendas, porque elas têm medo que as pessoas achem que você vai ser um vendedor de catálogo, você vai ser um vendedor de porta em porta, né? Sendo que o mundo evoluiu, o mundo está mais inteligente a cada dia. E aí eu falei, cara, eu preciso encontrar alguém que seja bom de vendas, né? E aí eu encontrei vários caras aqui no Sim. YouTube, não vou mencionar os nomes, mas vocês com certeza já viram alguma coisa do tipo, e o cara lá falando que tem orgulho de ser vendedor e não sei o quê. Aí eu falei, cara, esses caras não passam muita segurança. E eu tinha visto o Jordão no meio dessa leva, né? E foi engraçado Sim. porque eu achava que ele fazia essas paradas para entreter mesmo, tipo, para ser um youtuber, um cara que fica zoando Tipo, os vendedores. tipo um stand-up, assim, das vendas, né? Eu acho, sério mesmo, os primeiros 2 ou 3 vídeos dele eu achava que ele tava zoando. Porque ele falava de um jeito meio Entendi. arrastado, tipo, qual é? Ah, tem um manezão, não sei o quê. E papapá, pô, você tem que parar com isso, tem que começar a prospectar, e não sei o quê. Então, esse jeito dele de falar meio arrastado e irônico, assim, eu achava que Aham. ele era um meme. Não, ele é um meme, isso é fato. Mas, assim, eu achava que ele estava É. brincando e não falando sério. Aí eu comecei a prestar atenção no que ele estava falando e ele estava começando a fazer aquelas lives de meio-dia, né? E a galera falando, poxa, muito obrigado, Coincidiu com a Jordão. pandemia também. Foi na época da Coincidiu com a pandemia. pandemia, né? Foi talvez Sim. mês de maio, junho. Não, foi junho ou julho, algo do tipo, tá? Mas antes eu já vi alguns Acho que vídeos sim. dele e eu bati um estalo assim. Eu falei, cara, tudo que ele fala é coerente, tudo que ele fala é prático, faz sentido. E eu fui começando a levar ele mais a sério. Só que a linguagem dele era uma coisa Entendi. completamente alternativa ao que eu estava aprendendo do marketing de rede. E eu falei, cara, tem que ter muita coragem para ir totalmente na contramão de tudo que a gente estava falando, né? De tudo que a gente estava Sim. pregando. Tipo, não fala do produto primeiro, fala primeiro do negócio, porque se a pessoa recusar o negócio, você ainda tem chance de falar do produto, e esses tipos de coisa. Enfim, para poder trazer aqui para o Vendas Cura Tudo, né? Cara, foi muito Aham. complicado. Foi muito complicado, porque eu sou muito admirador do meu patrocinador, né, o Hélio Chiaradia, ele é um cara sensacional, só que o 2020 virou o mundo de cabeça para baixo, cara. Um monte de lendas caíram, tipo, home office começou a ser valorizado, esse trabalho remoto, sabe? Tudo isso, as videoconferências, tudo isso começou a ser levado mais a sério. Então, eu falei, Entendi. cara, a época da revolução, a época da tal da disrupção é agora. E eu queria um cara que falasse totalmente contra o marketing de rede, porque é com essas pessoas que a gente aprende de verdade o que o povo está achando, o que é o senso comum. E aí, o primeiro cara que eu achei que ia ser esse cara que ia revelar isso tudo para mim seria o Ryan Santos, né? Ryan Santos, que é o cara que fala um Ah, monte de tá. besteira, e eu falei, cara, se eu pegar um cara desses e eu conseguir trazer pro lado do bem, pro lado do marketing de rede, para ele ser pelo menos não a favor, mas pelo menos não contra, eu já vou ter feito a minha missão. Porque ele é um influenciador que muita gente segue cegamente. Então, foi a minha primeira aposta. Só que aí, ele mesmo, tipo assim, ele se vende, ele se
promove, mas ele mesmo se queima, ele mesmo se despromove, ou se, sei lá, cara, ele desfaz aquilo que ele mesmo criou, sabe? Você fica decepcionado com muita coisa que ele fala. Entendi. Para aguentar 5, 10% de coisa útil do que ele fala, eu falei, pô, não dá. E aí eu falei, cara, e aquele Jordão, velho? Não é possível. Aí, agora sim, nessa fase de negação do Ryan para realmente olhar o Jordão, aí sim eu entrei naquelas lives que estavam acontecendo meio-dia, né? Sim, sim. E aí muita gente falava assim, pô, Jordão, você me ajudou, poxa, eu peguei a tua aplicação aqui, eu tô ganhando dinheiro com isso. Eu falei, gente do céu, esse cara deve ser brabo. E aí eu fui começando a ver que ele realmente, ele estava ali ajudando e doando conteúdo de graça e tal. Eu falei, cara, esses caras que vendem curso, porque eu sempre fui assim, né? Tipo, esse cara só tá fazendo isso para vender curso. Só Sempre que ele desconfiando. liberava muito conteúdo gratuito. Eu falei assim, gente, não é possível. Ele sempre fala, né? Ele sempre faz questão de falar que o que ele fala é muito no YouTube, de graça. Mas o Muito, curso gente. ainda é melhor. E é verdade, né, Marlon? E eu não acreditava. Eu não acreditava, Flávia, sério mesmo, eu não acreditava. Aí essa história toda do Vendas Cura Tudo veio assim, né? Uma fase difícil, desempregado, também sem poder trabalhar no transporte público, os meus pais sendo do grupo de risco. Sim. Eu falei para ele, expliquei minha situação, consegui, né? Assim, praticamente implorando, pedindo desculpas para que ele fizesse um desconto no momento, né? Não era Black Friday, não era nada do tipo. E ele falou, pô, cara, vou te ajudar, hein? Vou te ajudar, mas eu não sou de fazer isso, não, cara. Realmente, vou dar essa moral. E eu consegui entrar com um valor um pouco mais acessível, tá? Não foi um descontão, tá, gente? Tá? Só para contextualizar. Mas aí eu tive chance de conhecer pessoas maravilhosas, como você, o Trentini, cara, muita gente, muita gente. Seria injusto começar a citar nomes aqui. Agora, Marlon, eu vou lembrar você de uma coisa, assim, para o pessoal entender assim, que esse desconto, gente, não veio do nada. O Marlon fez o quê? Ele assistia, o Jordão fazia lives todos os dias, não era isso, Marlon? De segunda a sexta, né? Era meio-dia essas lives. E o Marlon percebeu que a galera que entrava eram sempre os mesmos que falavam no chat, né? No YouTube. Aí ele criou. O que você criou, Marlon? Sim. Nesse meio tempo, verdade, bem lembrado. Eu peguei e falei assim, cara, tinha muitos assuntos bons rolando durante as lives. O Jordão estava numa fase meio maluca. Ele fazia live meio-dia, ele fazia live 4 horas, ele fazia live 6 horas, ele fazia live 8 horas. Nossa, com todas diferentes. Não Uma lembrava falava disso. sobre vendas, a outra falava sobre uma mentoria, a outra era sobre um jogo que ele estava fazendo lá, de perguntas e respostas, e no final, se eu não me engano, era uma entrevista, acho que era o Jordão Nacional, algo do tipo. Então, ele estava fazendo tudo isso junto, e eu falava assim, cara, tem cada assunto maravilhoso rolando no bate-papo. Esses assuntos morrem quando a live acaba, né? A gente podia ter um grupo, sério, gente, foi nessa humildade. Lindo. Tinha que ter um grupo de WhatsApp para a gente poder continuar conversando. E aí eu criei os amigos da live jordânica. No WhatsApp. E aí eu fui trazendo 3, 5, tal. Gente, quando eu fui ver, já tinham mais de 100 pessoas no grupo, né? Hoje, atualmente, o grupo não... Olha, faz muitos meses que o grupo não fica com menos de 200 pessoas. Então, cara, ali dentro se formaram grandes amizades, né? Exato. Não, e lembrando que ele também viu essa movimentação, né, o Jordão, e ele anunciava nas lives dele para entrar no grupo que você criou, né? Sim, isso também foi algo muito marcante, porque ele percebeu isso, a importância do grupo, e ele começou a anunciar, e isso também me fez sentir assim, muito importante, talvez, né? Tipo, caramba, cara, o cara tá dando atenção a um grupo de WhatsApp que eu criei, né? A gente sabe que o Jordão faz tudo em cima de uma estratégia, ele não é bobo. Mas, assim, ele também é humilde a ponto de reconhecer que a ideia foi minha, né? Ele podia falar, olha, o grupo aconteceu porque eu existo, porque eu faço live, mas não, ele falava sempre que o grupo existia porque eu criei,
Então, isso é um sinal de muita generosidade da parte dele. Com Enfim, certeza. isso tudo foi o pontapé inicial. A gente, antes de começar o curso do Vendas Cura Tudo, a gente já estava ali criando uma boa estrutura de amizades, né? Sim, sim, com certeza. Foi ali que a gente se conheceu, né, Marlon? No próprio. Eu entrei no grupo a partir do momento que o Jordão falou, né? Falei, ele deu o link, eu entrei. E aí começamos a bater papo no grupo, né? Todo mundo, né? Era... Até hoje, né? O grupo conversa muito, mas na época era assim, as conversas não paravam naquele grupo, lembra? 700 mensagens por dia. Verdade. Não Sem dava exagero. conta. Verdade, gente. Mas era muito legal. Assim, a gente começou a perceber a personalidade de cada um ali. E é o que você estava falando, né, Marlon? As amizades e os negócios começaram a surgir, as parcerias, né? Muito bacana, cara. Uhum. E Marlon, e assim, aí tá, entramos no Vendas Cura Tudo, né? Que né, a gente partiu para essa parte, né? Compramos o curso do Jordão. E aí? Agora, dentro do curso, rolou essa estratégia de parceria de parceiros de meta, né? E aí eu e você Uhum. viramos parceiros de meta. Mas antes de contar o verdadeiro, assim, o motivo da nossa live de hoje, né, do nosso podcast, que é como trabalhar em equipe, e é isso que a gente vai falar no finalzinho. Mas eu queria ainda que você explorasse, assim, quando entrou no Vendas Cura Tudo, até você conseguir desenvolver a sua estratégia. Tiveram pontos importantes que aconteceram nesse trajeto, né? Gente, tudo isso, assim, em pouquíssimo tempo, tá? Foi agosto, nós estamos falando em novembro, olha quanto o tempo que passou para a gente estar desenvolvendo esse projeto aqui do podcast, né? Eu considero pouco tempo, né, Marlon? Sim, foi muita coisa aconteceu junto e ó, uma coisa que eu combinei com o Jordão é o seguinte: pessoas que trabalham de maneira assim afobada dentro do marketing de rede pegariam um grupo de 200 pessoas e iam aloprar, sabe? Iam pegar as 200 pessoas e iam começar a enviar Sim. mensagens no privado ou no grupo e querer usar isso para se beneficiar e falar, eu vou anunciar meu negócio de marketing de rede para elas, eu vou vender meu produto, eu vou vender meu negócio. E eu prometi ao Jordão o seguinte, eu falei, Jordão, eu vou tratar esse grupo da maneira mais profissional possível e se caso acontecer de uma pessoa querer fazer negócios comigo, junto com a Isso. Emma, ela vai fazer por ela gostar de mim, ser minha amiga, sabe? Realmente Exato. querer trabalhar comigo. E não porque eu fui lá e abordei ela no grupo, entende? Sim, Então, eu sim. também virei meio que um policial do grupo para não deixar o pessoal ficar anunciando um monte de Isso. propaganda de empresa X, empresa Y, até porque tem gente de várias empresas de marketing de rede naquele grupo. Então, Certo. foi o meu primeiro passo ali, de cuidar do grupo. Hoje o grupo já tem independência. O grupo, todo mundo, é engraçado que eu criei isso desde o começo, né? Todo mundo é administrador do grupo. Então eu vou Sim, lá e eu fazia isso manualmente. Agora as pessoas estão começando, já que um administrador pode tornar outra pessoa administrador também, já está acontecendo automático. Mas eu fiquei durante os 2 primeiros meses, toda vez que alguém entrava no grupo, eu ia lá e elevava ela como administradora. Isso é algo muito bom para colocar todo mundo em nível de igualdade lá dentro do grupo, né? perfeito, Enfim, perfeito. para contextualizar isso tudo dentro do nosso tema, né? Você falou de estratégia, né? E quando fala de estratégia, assim, meu coração bate forte, porque eu sou muito fã de estratégias, eu acho isso muito Aham, maneiro, eu acho que todo negócio tem que ter uma estratégia. A minha estratégia, sabe qual é? Fazer sim, amigos. Essa é a minha perfeito. estratégia. Eu acho que é o melhor jeito de você viver a tua vida. Eu, por 4 anos, eu me afastei de todas as minhas amizades. Eu falei isso lá no primeiro episódio do Alexandria, que é um projeto que ainda está engatinhando, mas é um lugar onde a gente está fazendo lives com os integrantes do grupo, dos amigos da live, onde cada um ensina o Isso. que sabe. E a gente vai criando um conteúdo compartilhado e vai colocando lá uma vaquinha, porque a gente também criou o Resgate Amigo,
que é para as pessoas que não conseguiram, dentro do Epicentro, né, que a gente também vai comentar um pouquinho, dentro do Epicentro conseguir um financiamento para os seus projetos, a gente vai ter meio que um resgate, né? Tá tudo engatinhando, mas eu acho que só de a gente já ter criado já é uma grande coisa. Voltando para o Fazer Amizade, olha Bora. a amizade que eu criei com você, Fábio. Isso é absurdo. A gente realmente está muito empenhado em ver o outro tendo sucesso, sabe? É uma Com coisa que vai certeza. muito além do ganho pessoal. É um orgulho você fazer parte da história da vitória de alguém, sabe? Com certeza, Então, Marlon. esse podcast aqui é uma materialização de toda a nossa amizade, de todo o nosso objetivo. E a gente pensou, gente, a gente se dá tão bem, por que a gente não cria um podcast junto? Tem tantos podcasts aí que são 2 entrevistadores e um entrevistado. Vamos começar fazendo assim, a gente se entrevista. Então, para quem está querendo saber o que vai acontecer depois, gente, semana que vem, quem vai ser entrevistada vai ser a Flávia e eu vou ser o entrevistador. Ai, meu Deus, eu já estou ansiosa já para a próxima semana. Nossa. E, Marlon, isso é muito legal, né? A questão da amizade e de, tipo assim, para o pessoal também entender, a gente não se conhece pessoalmente, né? A gente só se conheceu a partir dessas lives do Jordão, do grupo Amigos da Live, aí entramos no Vendas Cura Tudo, e aí viramos parceiros de meta, e aí a amizade cresceu mais ainda. Exatamente assim, nós não nos conhecemos pessoalmente, mas a sintonia, né, que a gente troca, de tipo assim, de querer saber se o outro está bem, se está cumprindo, tipo assim, as metas que foram propostas para aquele dia. É importante a gente falar sobre meta, né, Marlon? Porque meta era um problema para você e você conseguiu se libertar vamos dizer, desse desafio, né? Conta um pouquinho como é que foi Não, trauma. essa questão, esse trauma. Como é que você conseguiu superar esse trauma que você tinha de metas? Eu acho que você pode contar um pouquinho aí. Eu vou te dar a dica. Começa contando desde o Sejamos Honestos até o Robin Hood. Você pode falar. Beleza. O que acontece? Eu sempre vi a meta como algo de pressão, algo que alguém impunha, não sei se essa é a conjugação certa, mas alguém vinha caraca, eu colocava isso, fazia uma imposição para cima de mim, você tem que bater isso, sabe? Então, como ficou essa pressão da meta no meu, sei lá, subconsciente, algo do tipo, eu realmente tratava a meta como algo vilão da história, né? E Sim. depois eu fui começando a ver que é o seguinte: se você não tem meta, se você não tem os seus objetivos, os seus sonhos e o passo a passo para como conquistar isso, você fica muito perdido, muito aleatório e você acaba sendo arrastado pela meta de alguém, pelo objetivo de Perfeito. alguém, pelos sonhos de alguém. Então, o seu chefe são as suas metas. Se você trabalha independente, se você não tem um emprego e você não tem um chefe, você precisa colocar as suas metas, a sua organização, a sua disciplina, a sua agenda como o seu chefe. Para você deixar de ser um chefe Perfeito. bonzinho, permissivo, você precisa ser uma pessoa racional, pelo menos nesse quesito, tá, gente? O emocional é muito forte, mas se você é 100% emocional, você deixa a vida te levar, e você acaba não conquistando nada, e você fica muito frustrado por não ter conquistado nada. O tempo vai passando, e isso vai criando um peso nas suas costas, e você acaba se tornando uma pessoa submissa à vida, a tudo. Você acha, isso não é para mim, sabe? Passou meu tempo, já estou muito velho. Isso tudo é por quê? Porque o peso foi te abaixando e te tornando uma pessoa subserviente, cara. Isso é muito profundo, gente. Se perdoem antes, eu acho que isso foi um passo muito importante para mim. Eu tive que correr atrás da minha autoestima. Agradeço aqui também uma amiga que me ajudou muito com isso, que foi a Nayara, que é uma amiga de uma outra empresa de marketing de rede, que ela viu uma live minha lá do Jordão, e ela foi e falou assim, poxa, eu vou te dar umas sessões, umas consultorias sobre autoestima. E Que ela falou top. muito sobre isso. Ela falou sobre você aprender
a se amar, a se abraçar, dizer no espelho que você se ama. Gente, eu não sou muito praticante disso, mas só dela ter me lembrado disso, do valor que a gente tem como pessoa, o ser único no planeta, no universo, me ajudou muito a tomar Fez toda a coragem de falar as diferença. coisas lá no curso. Então, no curso aconteceu uma live, os cachorrinhos daqui estão brigando, enfim. Tão ótimos! Como é que você fala? Cachorro maldito? Aconteceu. Cachorro maldito. Enfim. Bora! Porque tem um cachorrinho pequeno e um pitbull, gente. E parece até um coliseu aqui, que a casa dos caras são abertas. E o latido vem aqui direto no meu microfone, meu gravador que eu ganhei. Caraca! Enfim, vou contar dele. Vai, bora lá. Eu teve como vamos chamar? Uma mentoria em grupo que o Jordão chamou assim: Isso. vamos ser honestos, ou sejamos honestos. E dentro dessa mentoria, ele falou o seguinte: falem, abre o coração e falem aquilo que vocês estão passando. Você me incentivou a aparecer lá. Você falou, Mal, eu não vou poder participar no dia, mas me representa lá a nossa dupla, vai lá, abre o teu coração e fala. E lá eu contei todos os meus problemas e tal. E, assim, cara, foi muito complexo ter que explicar uma coisa que são regras que eu não controlo, são regras da empresa. A Amway é uma empresa muito séria. Aconteceram muitas coisas nesses quase 30 anos de empresa no Brasil que fizeram com que elas criassem um monte de princípios comerciais, sabe? Então, por exemplo, eu não posso vender um produto, um infoproduto para colegas de trabalho lá do negócio. E outra coisa, dentro do marketing de rede, você só é respeitado pelo resultado que você tem, a sua história mesmo. Você não leu no livro, você criou a sua história, você conquistou níveis lá dentro e as pessoas querem saber disso. Como eu não tinha conquistado esses níveis, era muito difícil para eu explicar para as pessoas que, cara, eles não iam comprar meu curso nem nada do tipo. Aí, no meio do assunto, veio a ideia de vender o curso do Jordão, né, para as pessoas. E isso é muito mais viável. Aí tudo bem. Aí não sou eu falando, é o Jordão falando. Mas até criar esse combinado, muita gente colocou vários questionamentos que como é que fala? Esticaram lá no grupo, que é o nosso dos assinantes, né? E muita gente falando, mas sai disso, esse negócio não tá te dando resultado, não sei o quê. E eu já tinha acumulado tudo aquilo da live. Cara, eu estourei, eu mandei um áudio lá de 25 minutos, fiz um storytelling dentro do áudio, mas foi um desabafo que mostrou essa minha nova versão, uma versão que hoje as pessoas falam, Marlon, você é um cara muito corajoso, você é um cara que vai lá e faz. Mas, gente, não existe, eu não conheci até hoje um cara que foi mais covarde do que eu, que foi mais tímido do que eu. Então, é muito engraçado isso. A gente pode sim se transformar, né? Eu não vou nem entrar aqui no mérito, mas em relacionamento, eu fiz muito mal a uma pessoa. Eu sinto essa culpa até hoje. Mas a minha responsabilidade é usar desse aprendizado para não fazer mais mal a ninguém. Fazer o bem para as outras pessoas é o jeito de eu usar minha vida para compensar os erros que eu fiz no passado. Então, se você está nessa situação, você que está ouvindo, cara, começa a fazer o bem, começa a encher teu copo. Se o teu copo é sujo, se você está na merda, literalmente, começa a encher seu copo de água limpa, de atitudes éticas, boas, faz o bem, ouve as pessoas, cuide dos seus amigos e, cara, a água limpa vai tirando a água suja. Eu estou muito longe de ser limpo, mas é um processo. É isso, Marlon. E assim, eu quero lembrar, já que você falou, né, dessa questão de que você estourou no grupo, mas como eu sempre falo com você, né, nada é por acaso. E daí, não sei se você vai lembrar disso, mas aí teve esse período, né, dessa live, dessa mentoria que o Jordão te deu, né, que todo mundo deu uma espizinhada, tanto no ao vivo quanto no grupo. E aí a gente tinha a nossa reunião, que a gente, né, da nossa parceria de metas, a gente tinha reunião no sábado. Essa mentoria do Jordão foi numa quinta, no sábado a gente tinha a nossa reunião. A gente ficou 2 horas, pessoal,
2 horas conversando, porque eu fiquei muito puta da vida, porque eu não pude assistir o ao vivo. Então, eu assisti gravado, vi toda a confusão que o Marlon sofreu no grupo. Eu falei: caraca, não, a gente tem que resolver essa questão, cara. O Marlon tem que fazer o que ele quer. Se ele quer seguir nessa questão de Amway, então eu vou ajudar o Marlon a desenvolver exatamente isso. E aí a gente ficou, né, Marlon, 2 horas num sábado conversando e chegamos à conclusão de que você ia vender o spray, lembra? O spray da Amway era o único produto que você iria vender da Amway. Eu falei: Marlon, pega só um produto, assim como o Jordão ensina. Pega um produto, foca nisso, eu vou comprar o seu produto, vai ser o primeiro investimento, né, o seu primeiro retorno que você vai ter. E aí, daí, dessa página de vendas dentro da Amway, você começa a sua estratégia. E eu acho que foi onde tudo começou, né, Marlon? E aí você vendeu para o Jordão naquele curso que ele deu do como vender por telefone. Conta aí. Sim, é bom que você está colocando uma linha do tempo muito fiel, realmente. Aconteceu tudo nesse meio tempo. Eu só quero contextualizar aqui para quem está ouvindo, talvez ache o seguinte, que a gente está fugindo do tema, que o tema é trabalho em equipe remoto. Só que toda essa história, gente, é para contextualizar que a amizade verdadeira, ela acontece Sim. e faz o trabalho remoto não ser mais um trabalho remoto, e sim você sentir que a pessoa está do teu lado te ajudando a conquistar as coisas que você quer. Então vai anotando aí, porque se você quer trabalhar em equipe sem ser amigo das pessoas com quem você trabalha, sem querer se envolver com a vida pessoal delas, você, cara, tá num caminho muito frustrante. Você vai ter muitas perdas. Então, isso aqui é uma estratégia de Arrasou. não ter tantas perdas. Se a pessoa não quiser trabalhar contigo, ela vai continuar sendo a tua amiga, ela vai continuar se importando com você e você com ela, tá bom? Enfim, vamos para o curso do telefone, né? Foi engraçado porque Isso. eu não estava com script. O Jordão fala do script, né? Que a gente tem que ter, não Uhum. ser um robô de script, né? Não ser aquilo, mas você ter uma linha de raciocínio para poder conversar, e saber o que você vai falar, para você poder ter tempo de prestar atenção no que a pessoa está falando e não no que você está falando. O que você está falando está Sim. meio que escrito ali no papel. Enfim, e quando começou o curso, né, ele faz os dias de conteúdo e no último dia ele pega e faz uma conferência entre os participantes para tirar dúvidas e praticar. Ele falou: olha, no último dia, quem quiser vender para mim, eu vou deixar vocês tentarem. Ele sempre brinca, fala que ele só vende, que ele não compra nada, mas enfim. Aí foi engraçado, né, porque ele falou, eu apareci na câmera e ele falou: vai, Marlon, começa você. E eu não tava com script. Aí eu falei: caraca. Aí eu fui meio que falando. Aí ele já detonou logo de primeira, né? Falou: ih, cara, tá muito ruim, não sei o quê. Aí eu falei: porra, mas eu não tava preparado, né? Mas assim, foi uma lição para mim. E aí eu já tava um pouco meio Sim. cabisbaixo. Só que a própria galera do curso, você também, cara, o pessoal falou assim: não, Sim. mano, você pode tentar de novo, vai e tenta. E eu fiquei colocando aquilo no bate-papo: hein, eu vou tentar de novo, hein, vou tentar de novo, não sei o quê. E enquanto as outras pessoas iam tentando vender as coisas para ele e tal, eu estava lá escrevendo o meu script, né? Tudo Foi, simultaneamente. foi. Quando chegou a live e estava quase acabando, cara, o coração batendo a mil. Falei: pô, Jordão, posso tentar de novo e tal? Aí todo mundo apoiando: vai lá, Marlon, não sei o quê. Cara, foi muito legal aquela conexão, aquela energia que o pessoal passou, foi muito, muito show. Aí Foi, foi. eu fui e falei tudo dentro do script, e o Jordão, gente, tipo assim, ele prepara você para a vida mesmo, porque tem cliente que é sem noção, que nem o que ele estava fazendo. Ele estava falando lá um monte de coisa louca e falando que ia usar uma máscara tal, e não sei o que, ele estava realmente zoando. Só que ele viu que eu estava Aham. dentro de uma linha de raciocínio, não sendo insistente, mas persistente, de um jeito bom, sabe? De não abandonar no meio do caminho, de acreditar que você realmente tem perdão, que você realmente resolve o problema que a pessoa está tendo, né? Porque, gente, vamos Sim. lá. Você é ser humano. Você sabe que se você fica falando durante 3, 4 horas, como o Jordão fala, e tá ali parado, é inevitável que o hálito vá se, né,
piorando e tal, e você precisa de um alívio. E aí, um spray refrescante bucal entrou na história. Eu estava muito Foi. tentando falar que ele era um cara muito ocupado, que ele era um cara que falava com muitas pessoas, mas isso não transmite muito a realidade, não. Gente, eu vou contar um segredinho aqui para vocês. Se você conhece uma pessoa que é muito importante, você não fala para ela que ela é uma pessoa muito ocupada, porque a ocupação é um sinal de falta de organização da pessoa. Todo mundo que é mal organizado é super ocupado. Agora, a pessoa que é organizada, ela tem orgulho de dizer que ela tem tempo livre para fazer o que ela quer, nos horários que ela quer, sabe? Então, eu errei nesse ponto, mas vocês não vão errar, hein? Já fica a dica. Isso Eu tava aí, já falando, deixa essa Jordan, você é um cara dica. muito ocupado. Ele falou assim, quem disse que eu sou ocupado? Sabe? Então, tipo assim, você inventou isso aí. Então, cara, se você vai falar com alguém, procura realmente investigar a vida daquela pessoa nas redes sociais e tal, porque isso ajuda muito. Você vai falar uma coisa que você vai, como vou dizer, vai entrar no assunto que é um assunto da vida dela. Todo mundo é interessado no assunto da própria vida. Enfim, e foi uma emoção muito forte quando ele chegou e falou, né? Cara, quanto Que que ia custa isso aí? comprar. Aí eu falei assim, cara, calculando com o frete e tal, nem sabia quanto que era o frete para a região dele. Aí eu chutei um valor médio, né? Que é de R$ 20. Tem frete que é de 15, Aham. 25. Falei, com o frete, 20 do produto, 20 do frete, R$ 40. Falou, pô, R$ 40 vale mais do que ficar te escutando. Aí eu vou comprar. Aí todo mundo comemorando. Foi. E era dia do professor, gente. Era dia do professor. E aí eu falei, cara, desde o começo da pandemia, eu assistia seus vídeos e tal, começava a rir, papapá. Mas desde o começo da pandemia, assistindo teus vídeos, eu estava muito triste, muito de cabeça baixa, desanimado, desacreditado. Mas cada vídeo que você fazia e eu assistia, eu levantava a cabeça um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. E hoje eu estou com a cabeça erguida e desde aquele tempo do começo da pandemia até hoje, eu nunca mais fiquei com a cabeça baixa por causa de você. Isso que é ser Lindo. professor, isso que Foi é fazer lindo. a diferença. E foi muito emocionante. Eu chorei, um monte de gente chorou, ele Foi, também todo ficou com o mundo se olho emocionou. vermelhinho. E era. Foi muito legal. Sabe uma coisa que eu lembrei? Hum. Isso foi véspera do Epicentro. Ele já estava emocionado também. Todo mundo assim na expectativa do Epicentro, né? E aí você vai e faz isso, emocionou realmente a galera, né? E aí a gente entra no Epicentro agora, que você fez o Sobe no Caixote logo depois do meu, lembra? Você foi a primeira a subir no caixote do primeiro Ai, fui! epicentro digital. Caraca, foi muito É legal. mesmo, verdade, verdade. E vou Conta ver aí como você é que lá foi foi o que o me seu fez abrir a câmera, sobe. tá? Ai, que lindo, verdade, né? Foi cara, aquele impulso, né, que eu te dei para e foi muita coragem, eu achei minha, porque na verdade eu não ia ser a primeira. Aliás, eu não sabia que seria naquele momento, tá? Mas deixa isso para outra hora. Conta do seu pitch, fala aí. Não, foi interessante, porque eu olhei assim e falei, gente, a Flávia e tal, eu fiquei muito animada assim. E aí eu falei, pô, vou entrar também, né? Só que eu não entendi a diferença do Robin Hood, jordânico lá, epicêntrico, e o Sobe no Caixote. Eu nunca tinha ido num epicentro presencial, eu não entendi a diferença. Então, na hora de subir no Aham. caixote, é na hora de você deixar uma mensagem para a galera e tal. E no meio do Sobe no Caixote, eu falei assim, gente, eu não preparei nada disso. Eu vim para pedir o negócio, né? Aí eu falei, pô, Jordão, eu tava querendo pedir uma coisa, posso pedir? Aí ele, vai lá. Aí eu, putz, eu moro numa comunidade, aqui faz muito barulho, poxa, eu queria ter uma cabine para gravar audiobooks. E o Jordão gostou muito da ideia. Na hora, assim, ele falou, cara, realmente, Foi. pô, tem muito material bruto para ser produzido aí, para fazer audiobook e tal. E aí ele apoiou, assim, de cara, né? E eu pedi o no caso era a cabine, né? E isso Sim, se, sim. se tornou tipo que um objetivo para eu falar no Robin Hood mesmo, que é o para valer. Depois do Que é Epicentro. isso aí É, deixa para quem Marlon, vamos só contextualizar também. Tipo assim, gente, o Sobe no Caixote é uma.
É uma parte que existe dentro do Epicentro, que é o evento que o Ricardo Jordão organiza. E esse ano, que a gente está falando com vocês aqui, 2020, foi digital, né? Devido à pandemia, não pôde ser presencial. E aí o Marlon participou do Sobe no Caixote e evoluiu para o Robin Hood, que era também dentro do Epicentro, no último dia, certo? Isso, foi bem diferente do que eu imaginava, né? Porque o Robin Hood tem uma bancada com várias pessoas, assim, muitos foram palestrantes ali, eu acho que todos que estavam ali foram palestrantes do Epicentro, e, Sim, cara, foi acho que uma sim. pressão muito forte, porque é como se fosse um Shark Tank, um programa ali que você vai pedir um financiamento, né? E o meu projeto, Sim. ele não tinha um ROI, né, retorno sobre investimento determinado. Eu não consegui calcular isso, né? Como que você calcula? Eu sei que tem como, tá? Mas é difícil você calcular o impacto que os audiobooks causam, né? O impacto que um livro causa já é difícil de medir, né? E eu pedi uma cabine Sim. acústica para poder gravar. Foi um momento muito emocionante. Parecia que eu estava com um caroço de manga na garganta. As palavras quase não saíam, Foi. mas eu abri meu coração Gente, totalmente. Por isso que, gente, foi assim, lindo. tem que ter um pouco de racionalidade nessas horas, porque se for 100% emoção, quem está ali avaliando, né, quem está É, assistindo se emociona, mas quem está ali avaliando, tipo, segurando dinheiro, querendo ver se vai doar ou não, se vai claro, te ajudar ou claro. não, ela fica com o pé atrás, porque ela fala, pô, esse cara talvez não tenha controle emocional de pegar esse dinheiro e usar para o que realmente precisa. Ele pode pegar e gastar com, sei lá, bebida. Mas enfim, Verdade. a gente tem que olhar todos esses parâmetros, né? Só que quando eu terminei, né, que o pessoal perguntou e falou, a minha internet caiu em um certo momento e o Lepeira falou assim, gente, eu não posso investir, eu não acho inadmissível investir em algo que não tem o ROI, né? E a Nossa. Juliana, né? Acho que é Juliana o nome dela, ela também fez umas perguntas que me colocou assim na parede. Eu fiquei muito mal depois. A Flávia não assistiu ao vivo, Foi. e eu fui contar isso para ela. Né? Teve uma outra situação com o nosso amigo também que foi muito forte e ela nem até hoje, né, não quis assistir porque pelo jeito que eu Nossa, contei para não, ela, né? não vi. Eu fiquei mal, gente. Aí entra aquela questão da parceria, a amizade que a gente cria, né? E eu só vi mesmo o pitch que o Marlon fez no Robin Hood. Foi realmente. Tá no YouTube, tá, gente? Se vocês quiserem buscar, vocês buscam lá Robin Hood 2020, né? Que vai estar lá o Marlon fazendo o pedido, né? Da cabine. Foi assim. Eu só vi isso, eu não consegui ver a sabatina que ele levou, porque eu fiquei muito preocupada, porque ele já estava muito mal, ele passou o dia mal, né? E aí a gente vai tentando, né? Eu fui tentando te animar e falar, pô, não era sua hora de conseguir isso agora. Talvez você tenha que botar meta para você mesmo conseguir esse negócio. Nada é por acaso, né? Fui o dia inteiro, gente. Aí entra a questão da parceria, tá? De como trabalhar em equipe. É isso. Quando um tá mal, você tenta não, você coloca a pessoa para cima, fala: não, tá bom, não conseguiu assim? Vamos conseguir de outro jeito? Como é que você pode colocar isso como uma meta para você conseguir? Não é isso, Marlon? Sim, e é bom botar aqui, salientar bem isso, que para você ajudar uma pessoa, você não necessita estar necessariamente bem. É porque a pessoa está muito Sim, mal e às vezes você não está tão bem assim, mas o jeito que você está já é o suficiente para ajudar a outra pessoa. Então não acho que você só vai conseguir ajudar perfeito. quando você estiver super bem, humorado, cheio de energia. Não. Um jeito também que eu É, percebi, eu passei por uns quadros muito fortes de depressão nos últimos 3 ou 4 anos, foi uhum, perceber que quando a minha vida deixou de sair, deixou de ser só para mim mesmo e passou a sair de mim para ir para os outros, eu realmente me importar com os outros, ajudar os outros com o que eu posso, a vida ganhou muito mais sentido. Então, se você está nessa fase muito ruim e tal, perfeito. tira. Cara, o mundo não te deve nada. Deixa de se achar o centro do mundo Isso.
e começa a fazer o bem na medida que você pode. Tem gente que é muito mais pobre do que você, e tira o pouquinho de comida que ela tem para ajudar a matar a fome de alguém. Cara, use desse conceito para ver que você tem mais do que o suficiente para ajudar alguém que está precisando. A Flávia me ajudou muito, a gente já tinha aceitado que eu tinha ido mal e que eu não ia conseguir a cabine. Chegou a noite, eu tinha pedido um financiamento de R$ 3.500. Né? Então, o R$ 3.500 é para comprar a cabine toda e não pedir mais nada, nunca mais, sabe? Por isso que foi um valor meio assim alto, mas é o valor exato da cabine, com instalação, tudo. Enfim, e aí chegou a mensagem do Lucas Veríssimo, que acabou vindo a ser o meu mentor nesse Robin Hood, né? Que ele falou assim, cara, você ganhou R$ 2.000. Maravilhoso, Lucas. Aí eu fiquei assim, gente, calma aí. E eu fiquei todo bobo, meu cérebro bugou, as sinapses neurais já não estavam mais sinapsando, sabe? Eu não estava conseguindo raciocinar. Não! Se vocês virem o resultado do Robin Hood... que eu não estava aguentando. Vocês vão ouvir esse áudio meu que eu falo assim, caraca, eu não sabia o que responder. Aí depois que veio o impacto, eu fiquei 20 minutos no chão chorando. Não falei com ninguém. Lindo. Você estava ocupado, estava acontecendo alguma coisa que você não pôde me Eu estava dormindo, eu dormi. Dormiu. Eu fiquei tão mal aquele dia. Eu fui dormir porque eu não estava aguentando. Falei, cara, por que o Marlon não conseguiu? Aí fiquei mal, o Nicolas drenagem, também né? estava chateado. De energia. Foi muito. Eu fui drenada aquele dia, mas assim, valeu muito a pena porque ele vai contar. Conta aí. Pessoal, porque eu sempre penso o seguinte: a gente está aqui falando sobre trabalho em equipe e parece que a gente não entrou no tema, né? Parece que, Marlon, fala sobre trabalho em equipe. Gente, o podcast inteiro eu tô falando sobre trabalho em equipe, tá? Prestem atenção nisso. Remoto. Exatamente. Eu não conheço a Flávia pessoalmente, cara. Ela mora em Aracruz, Espírito Santo. Eu moro na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, gente, é muito distante. Quer dizer, não é tão distante, mas assim, é muito distante. Não dá para eu ir ali, vou ali na Flávia. Não tem como. Enfim, e quando ele mandou essa mensagem dizendo que eu tinha ganhado e tal, veio assim aquele peso caiu, sabe? E eu senti, porque eu estava pensando assim, gente, talvez se eu fosse mais razoável, eu tivesse pedido menos dinheiro, talvez eu conseguisse. Poxa, se eu tivesse me preparado melhor. Gente, eu não dormi. Eu passei a madrugada toda escrevendo o texto, pensando em como falar aquilo. E, gente, coragem também. Eu fui o primeiro a falar no Robin Hood. Isso contou muito, sabe? Eu não sabia direito como é que era a dinâmica, aconteceram uns problemas de organização, a gente não sabia direito qual era a linha de raciocínio, de perguntas que eles iam fazer e tal. Então, muita gente foi se preparando, assistindo os primeiros que tomaram pancada, tanto que um amigo nosso teve uma pancada épica, né? Foi muito forte, e com certeza quem estava pensando em entrar falou assim, eu não vou entrar nisso aí não, cara. Né? E muita gente desistiu daquela lista uma lista que apareceu lá no grupo de Excel, muita gente desistiu daquela lista por ver que o negócio estava realmente muito sério. Enfim, o que eu quero dizer com isso tudo é que o apoio da Flávia foi essencial durante a tarde inteira, que eu fiquei moído, muito triste, sabe? Eu fiquei na cama, fiquei me sentindo muito mal. E, cara, depois disso, depois da ligação que eu fiz pro Lucas, quer dizer, a mensagem que eu mandei pro Lucas, eu liguei pro Jordão. E aí eu falei para ele, pô, Jordão, eu sei que você é um cara que se emociona, então eu nem te liguei do jeito que eu tava. Gente, eu tava assim, desidratado de tanto que eu chorei, cara. Foi realmente um peso que saiu de mim. Mas, enfim, eu agradeci muito a ele, gente. Eu mostrei aqui a minha realidade, o meu quarto, mostrei a minha vida aqui, mostrei até a minha mãe na chamada de vídeo. Aí, enfim, o que eu quero dizer para finalizar esse ponto aqui é o seguinte. Cara, a evolução que eu tive do começo de quando eu tive o primeiro contato com o Jordão até hoje veio através do seguinte, eu me expus.
eu me expus. Eu sabia que talvez eu não estivesse tão preparado, eu sabia que eu talvez não fosse o melhor em tal sentido. Eu quero trabalhar com a voz, eu sei que eu não sou o melhor locutor, eu sei que eu não tenho as melhores técnicas, mas aqui, ó, eu criei um podcast que foi uma influência do Jordão lá, né, o Anyway Cast. Eu fui fazendo coisas, eu fui aparecendo nas lives e tal. Então, talvez se você está precisando de uma mudança na sua vida, não ache que a mudança vai ser num estalo. A decisão pode ser num estalo, mas a mudança ela é gradual, ela precisa da lei do processo, você precisa vivenciar isso se expondo, cara. Se expondo. Começa a aparecer nas lives, começa a dar a sua opinião, começa a entrar em embates, em conflitos, porque muitas das coisas que você está conseguindo, não está conseguindo na sua vida, é por medo de colocar a sua opinião, é por medo de decepcionar alguém. Gente, você fala um A, você já decepciona quem é do time B, do C, do D, do Z, entende? Então, Show. Verdade. você abrir a sua boca para falar, você já vai estar sendo contra alguém. Suas crenças são contra alguém. Então nunca vai chegar um momento na sua vida que você vai saber muito e que você vai falar alguma coisa que todo mundo concorde. Isso é impossível. Então, já que você vai ser criticado, começa agora, se exponha. Esse é o trabalho em equipe que você precisa. É o seguinte, como é que você vai trabalhar em equipe se você não se expõe, se as pessoas que estão trabalhando com você não sabem quem é você, não sabem como trabalhar com você, não sabem como falar com você, não sabem o seu jeito, entendem? A lição que eu quero deixar para vocês é isso, tá? Não tenham medo de se expor. Cara, se você tem medo, vai com medo mesmo, porque hoje eu sou visto como corajoso, como o cara que abre a porteira, mas, gente, tudo que eu queria fazer é, assim, mostrar para as pessoas que eu não tenho nada de especial. Mostrar para as pessoas que a gente pode fazer coisas juntos se a gente acreditar. Se acreditar um no outro. E o meu resultado é através da crença dos outros em mim. Quantas vezes a Flávia não mostrou que acredita em mim? Tantos amigos, o próprio Jordão. Eu sou resultado da crença alheia dos outros. Mas eu só tenho isso porque uma vez eu me expus. Arrasou, meu querido! Gente, olha, 73 minutos, tá? De podcast, mas tá muito. Eu espero que vocês gostem. Eu espero mesmo que vocês se inspirem em tudo que o Marlon expôs aqui. A gente queria fazer isso com muito carinho para você que está ouvindo. Eu espero que essa mensagem bata no fundo do seu coração e que você realmente faça o que o Marlon falou, que você se exponha, que você mostre ao mundo o que você veio fazer aqui. Tem uma frase que eu falo muito com o Marlon e ele levou isso para a vida dele, e ontem ele me lembrou dessa minha frase, que foi: não vai vir ninguém, tem que ser você. Então é você. Você que vai poder ajudar o próximo, é você que pode ajudar o seu parceiro, o cara que está do seu lado aí no seu trabalho. Então, pense nisso. Estamos vivendo um período de que a gente precisa se apoiar, que a gente precisa compartilhar coisas que a gente não sabe de tudo, então, às vezes, o outro nos complementa com o que ele sabe. É isso que eu acho que é a questão de você trabalhar em equipe. Então, eu separei aqui, Marlon, para a gente encerrar, algumas frases que você falou durante a entrevista. A primeira foi: gente, de uma pessoa que tinha trauma para metas, para essa frase. Segura a frase. Os seus chefes são as suas metas. Segunda frase que o Marlon falou que eu amei: trabalhe em equipe com amizade. Não chame a pessoa de ocupada. Procure saber quem é essa pessoa. Comece a fazer o bem na medida que você pode. Você precisa da lei do processo. E eu acho que é isso, meu querido. Eu acho que a missão está cumprida por hoje. O que você acha? Eu acredito que isso aqui realmente pode ajudar alguém a dar o primeiro passo que ela tanto precisa, a virar a chave que ela tanto precisa virar. E eu vou deixar mais uma frase que me ajudou muito, mas muito, muito, várias vezes, que eu coloquei até numa lousa aqui no meu quarto, que é o seguinte: sempre há um jeito.
Sempre, sempre, sempre. Pensa nisso, cara. Pensa que quando tudo parecer perdido, quando tudo parecer ruim, quando você estiver, sabe, chorando dentro do banheiro, pensando, cara, que merda que tá a minha vida. Pensa nessa frase. Sempre há um jeito. Sempre, sempre. Às vezes você tá olhando num ângulo. Se você virar um pouco, 2 centímetros para o lado, você vai encontrar a solução ali. Tava um pouquinho fora da tua perspectiva. Mas os teus amigos, trabalho em equipe, é fundamental nisso, porque eles também te ajudam a ver onde que está esse jeito, entende? Então, cara, não desperdice isso, não desperdice a sua vida vivendo como um lobo solitário, não acreditando nas pessoas. Gente, acreditar nas pessoas, confiar nas pessoas, a confiança vai mudar a sua vida para sempre. É isso. Arrasou. Perfeito, querido. Então é isso, gente. Por hoje é só. Nosso primeiro podcast Aulas Inteligentes, marcando aí a sua estreia nos áudios. Querido, beijo. Fica com Até Deus. semana que vem, Flávia. Pessoal, não percam, hein? A semana que vem os papéis vão se inverter. Isso aí. Vai ser show. Vamos que vamos. Tchau, tchau, galera.